Antes do amanhecer do dia 30 de agosto de 2019, um astrônomo amador chamado Gennady Borisov avistou um visitante alienígena, um cometa originado além dos confins do nosso sistema solar. Esse objeto, agora chamado de 2I Borisov, é apenas o segundo objeto interestelar confirmado já detectado dentro da nossa vizinhança cósmica. Agora, com grandes telescópios em todo o mundo voltados para o Borisov, os astrônomos estão começando a reunir indícios intrigantes sobre a composição do cometa e seu percurso pelos céus. Cada novo dado revela um pouco mais sobre a composição química do sistema estelar de origem do Borisov e, com isso, a singularidade do nosso próprio sistema solar no cosmos. O primeiro intruso interestelar conhecido, um cometa chamado Oumuamua, descoberto em 2017, passou desapercebido até que estivesse perto de deixar o sistema solar. Estudá-la pôs a capacidade dos astrônomos a teste em uma corrida para decifrar algumas das características mais enigmáticas do cometa, como seu formato curiosamente alongado. Entretanto, no fim, no rastro do Oumuamua, restaram perguntas mais do que respostas. Borisov, porém, que foi detectado mais recentemente, terá à sua disposição imagens que só tendem a melhorar. Por isso, os cientistas imaginam que estudá-lo será uma tarefa mais simples. No vídeo de hoje, veremos o motivo de tais objetos estelares serem encarados como tão importantes para a astronomia. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Megavídeo e nos motiva a continuar com nosso trabalho. O telescópio responsável por localizar e registrar os primeiros estudos sobre o objeto espacial 2I Borisov está localizado em Mauna Kea, no Havaí. Mauna Kea é a montanha mais alta do Havaí, com 4.200 metros de altura, e se considerarmos toda a sua formação, que engloba também sua área que está abaixo do mar, ela passa a ter mais de 10.203 metros, superando os 8.848 metros do Monte Everest e se tornando o pico mais elevado do planeta. Porém, no vídeo de hoje, o foco não é exatamente a altura da montanha, mas sim os benefícios que ela proporciona para o estudo do universo. Isso porque o Mauna Kea é a sede do maior observatório astronômico do mundo, um conjunto de telescópios e outros maquinários gigantes operados por astrônomos de 11 países diferentes. Mauna Kea trata-se de um vulcão dormente com uma vegetação em um entorno diferente de outras regiões do planeta. E sabe o mais legal desse local no Havaí? A montanha é um dos lugares com a menor quantidade de dias nublados em um ano, o que significa que existe um dos céus mais estrelados que uma pessoa poderia enxergar. Para os astrônomos que trabalham no local, devido a todas as possibilidades e as condições, a montanha de Mauna Kea é um campo de estudos mais que adequado para que pesquisas sejam realizadas. Para pessoas que visitam o local, ir até Mauna Kea é uma oportunidade de ver um céu sem igual e que se tem a oportunidade de partilhar poucas vezes, além do privilégio de participar de um dos muitos programas guiados de visualização de estrelas que acontecem diariamente no observatório. Atualmente existem 13 telescópios em operação no observatório de Mauna Kea. 9 deles são dedicados à astronomia óptica e infravermelha, 3 à astronomia submilimétrica e 1 à radioastronomia. A atmosfera no topo do observatório é extremamente seca, o que faz do Mauna Kea um local especialmente adequado para observações de radiação infravermelha e submilimétrica. Além disso, a proporção de noites claras está entre as maiores do mundo. Isso porque a excepcional estabilidade da atmosfera sobre Mauna Kea e o afastamento das cidades garantem um céu extremamente escuro, permitindo observações das galáxias mais fracas no limite do universo observável. Um exemplo disso é que em outubro de 2017, astrônomos do Pan-STARRS, projeto da Universidade do Havaí com o objetivo de mapear o céu em busca de objetos que possam entrar em colisão com a Terra,
a avistar um objeto estranho que atravessava o universo com grande velocidade. Com 800 metros de comprimento, largura 10 vezes menor e superfície avermelhada, ele girava rapidamente, tinha uma trajetória caótica e um brilho que mudava de forma abrupta e inesperada. Os cientistas deram a ele o nome de Oumuamua, que em havaiano quer dizer mensageiro de muito longe que chega primeiro. Foi esse o primeiro objeto interestelar a entrar como intruso em nosso sistema solar e que citamos no início desse vídeo. No início, as discussões sobre ele ficaram principalmente restritas ao universo científico. Porém, isso durou somente até certo ponto. Em determinado momento, pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram um estudo com uma tese que o Oumuamua seria uma sonda operacional enviada por uma civilização de outra galáxia. Isso mesmo. Disseram que o objeto teria sido enviado por alienígenas. O mundo dos estudiosos e teóricos da conspiração, é claro, entrou em parafuso. E, de repente, todo mundo queria saber mais sobre o tal Oumuamua, a tal nave enviada de outro planeta. Só no Brasil, as buscas no Google aumentaram mais de 1.550% em 24 horas e foi um dos 5 termos mais buscados no período. Atualmente, a ideia de alguns pesquisadores é que o Oumuamua não é um cometa, mas se comporta como um. Isso porque um cometa é um corpo celeste congelado que, quando aquecido pelo Sol, desenvolve uma atmosfera e uma cauda, entre aspas, de um material volátil vaporizado. À primeira vista, os cientistas acharam que ele era um cometa, mas sem encontrar a tal cauda, eles supuseram que se tratava de um asteroide. No entanto, sempre que acelera, uma cauda pode ocorrer, embora não seja visível dos telescópios. Ninguém ainda pode cravar com certeza qual a origem ou a função do Oumuamua, mas cientistas acreditam que a descoberta pode estar bem próxima. Apesar de não saber muitos detalhes sobre o Oumuamua, estudar outro invasor pode ajudar no entendimento do primeiro, o chamado Borisov. Isso porque, de acordo com os astrônomos, ambos os objetos parecem ser bem semelhantes em aspectos específicos. Muitos artigos sobre o 2I Borisov foram publicados por pesquisadores, o que é natural acontecer quando um objeto tão interessante aparece nas lentes dos telescópios. Talvez o mais extraordinário seja quanto Borisov parece comum. Resultados iniciais obtidos por astrônomos da Espanha, Polônia e Países Baixos mostram que, visivelmente, o objeto se assemelha bastante aos cometas de nosso sistema solar, com uma superfície avermelhada composta de material rico em carbono. O telescópio espacial Hubble também deu uma olhadinha no Borisov e confirmou que o visitante se parece muito com os cometas do nosso próprio sistema solar. As observações mostram que a poeira, a estrutura e a composição química do objeto interestelar são bem semelhantes com o que já conhecemos sobre cometas por aqui. Essa informação pode ser um pouco desanimadora para quem esperava algo mais, digamos, impactante, mas ela é muito útil para aprendermos mais sobre outros sistemas estelares. No entanto, o 2I Borisov tem uma característica um pouco menos comum: sua órbita. Enquanto os cometas que conhecemos têm órbitas geralmente elípticas, ou seja, uma trajetória oval bem esticada, com uma rápida passagem perto do Sol e depois seguindo de volta aos rumos do limite do sistema solar, o Borisov possui uma órbita hiperbólica, formato semelhante ao de um arco aberto. Isso acontece pelo fato de que ele está passando brevemente no sistema solar antes de partir para sempre. O que quer dizer que logo ele vai sumir do nosso sistema solar e não irá mais retornar. Mas, antes de ir embora, o visitante ainda dará algum tempo para que os astrônomos possam fazer novas observações. Os cientistas têm cerca de 1 ano para estudar o cometa, enquanto ele ainda está ao nosso alcance. Um dado conhecido pelos cientistas é que o núcleo do Borisov só pode ser avistado a no mínimo 298 quilômetros de distância.
Por isso, as imagens tiradas de perto do cometa nos permitem ver uma nuvem de gás e poeira do seu núcleo congelado. O cometa 2I Borisov foi descoberto pela primeira vez no fim de agosto de 2019. E um mês depois, astrônomos perceberam que se tratava de um viajante interestelar que se movia a 150 km por hora. Indícios de água foram encontrados no cometa no ano de 2019. E a hipótese é que ele libera aproximadamente 19 kg de água por segundo enquanto viaja pelo espaço. Essas são praticamente todas as informações científicas conhecidas sobre o Borisov até o momento. Mas é esperado que tal conhecimento se desenvolva ainda mais com o tempo. Como já foi dito, cientistas têm somente cerca de 1 ano para avançar em seus estudos e tirar mais conclusões sobre o 2I Borisov, intruso interestelar que é bem-vindo por aqui.